para uma nova teoria. Você pode derivar de diferentes tipos de outputs para uma teoria existente. Você pode derivar outputs mais específicos para alguns casos especiais. Você pode derivar novos outputs para corrigir teorias. Então você tem várias formas de contribuir, no final das contas, seguindo um processo de teorização, que é a última parte. Assim. Como você vai pegar aquela massa de dados, aquelas categorias, aquelas coisas que você testou, etc., e vai contribuir de alguma forma com a literatura, com a teoria, com a prática, com o que quer que seja. Assim. Qual que é o processo para fazer isso? Bom, o que eu também vou entrar são os critérios para avaliar se uma contribuição é válida ou não, de acordo com diferentes visões, enfim, tudo vai entrar, mas é a parte de confiabilidade, de dependência, de transferibilidade, credibilidade. Isso aí, acho que quem for fazer metodologia vai ter. Eu lembro que o Davi detalhava muito. Os critérios para avaliar se uma contribuição é válida. Assim, se ela tem condições realmente de ser aceita como uma contribuição. E a gente tem que ter muito atento aos critérios, porque esses critérios influenciam como a gente faz a pesquisa, como a gente coleta dados, como a gente analisa, como a gente descreve, para garantir que aquela contribuição é válida. Pode ser uma contribuição muito legal, mas que não tem validade por algum motivo. Bom, então a gente encerra esse quadro da Marley, que eu acho que é muito útil. Então no curso dela a gente foi entrando em cada um, escrevendo, fazendo a nossa pesquisa, detalhando os métodos de fazer cada coisa, os diferentes tipos. Mas ele dá um mapa para quando a gente for fazer uma pesquisa, você conseguir, enfim, sabe o que você tem que fazer, estabelecer os links, ver se está coerente, enfim, resumir, sumarizar, etc. E aí, esse aqui é reação minha. Com base nisso tudo, eu trouxe algumas formas de estruturação de pesquisa que eu tenho visto e que eu acho legal, que orienta para a gente, quando a gente tiver que estruturar uma pesquisa, escrever um artigo, uma tese, etc. Primeiro, eu peguei isso aqui, a Linda Castle, ela é alemã ou holandesa, ela foi orientada da Amy Griffin, que foi editora-chefe do JPIN, uma mulher super importante de desenvolvimento de produtos. E ela tem essa tese dela, essa primeira tese que eu vou mostrar, todas elas são viés bem positivos, bem o nosso. Ela não é por artigo, é uma tese normal. Eu queria mostrar como que agora, tendo a gente visto isso tudo, e entendido esses viés, a gente consegue entender muito melhor como a pesquisa é conduzida e entender por que aquele conhecimento foi construído daquela forma. Além, é claro, a gente vê as tendências, como o pessoal está fazendo as coisas. Então a Kester, como é que ela fez a tese dela? Para a gente entender que as coisas têm função. Ela fez revisão de literatura, aí depois ela fez Building a Portfolio Decision Making Model, ou seja, ela fez uma parte qualitativa de estudo de casos para desenvolver um modelo com proposições, e depois ela fez Testing the Portfolio Decision Making Model. Aí depois ela pegou essas proposições que esse modelo dela aqui deu, foi para a parte quantitativa de survey e testou essas proposições. Ou seja, aí a gente entende por que ela estruturou assim. Isso, o modelo dela, que tinha as hipóteses e tal. E aí a gente entende por que é estruturado assim. É uma lógica construtivista, positivista clássica de construir o conhecimento. Vou na literatura, aí ela identifica o gap, vê qual que é o problema, mapeia, vê quem faz o que, etc. Aí ela vai no campo, e está ficando cada vez mais comum, vai para a parte qualitativa, desenvolve um modelinho com proposições testáveis, etc. Depois testa quantitativamente. É uma forma mais rápida, só que aqui a gente faz isso aqui, né? Aqui no normal nosso. Não deveria. O que a gente faz? Vou mostrar umas teses nossas aqui. Geralmente no PRO, o pessoal que trabalha com qualitativo faz assim. Literatura. Mas o teste não precisa ser quantitativo. Isso. Aí a gente faz as proposições aqui. E aí vai para o campo e testa
no campo, com os estudos de caso, para discutir essas proposições ou não. É que depende, como aí ela tem um modelo preditivo, tá certo? Então precisa testar. Se é um modelo explicativo, não precisa testar. Mas aí tá, dentro de uma lógica Eisenhardt assim, ortodoxa e by the book, você teria que ter teste quantitativo num dia. Não é isso que não seja feito por você, entendeu? Mesmo que você entregue a sua tese lá com o final são proposições, o final dos textos Eisenhardt são proposições. E aí eu fiquei anos tentando entender por que a gente, por exemplo, fazia proposição aqui, os textos Eisenhardt terminam com proposições. No fundo são as mesmas proposições. Só que aqui a gente organiza as proposições no nosso modelo conceitual que a gente tira da literatura para testar no qualitativo. Em tese, a gente tinha que terminar com proposições também para um dia alguém testar. É a mesma, assim, é uma lógica positivista de achar proposições para serem testadas de alguma forma. Porque a forma como a gente faz a tese aqui é uma adaptação desse modelo completo. Esse modelo completo de produção de conhecimento positivista pressuporia, via Eisenhardt, esse teste quantitativo. Mas isso aqui, calma. Aí tem contingências, não são todos os trabalhos ser iguais. Certo? Não, sim, generalização. Não é sempre que você termina com proposição. Sim. Fala assim, seguindo o manual Eisenhardt ortodoxamente, entendeu? Também não, ela tem um monte de texto que não termina em proposições. Depende. Ser mais exploratório mesmo. Bom, esse eu trouxe essa tese da Kester. Aí, por exemplo, primeiro ela faz a revisão de literatura, aí ela propõe esse modelinho tirado dos casos. Ela faz os casos, e aí ela... Olha só como é que é a lógica Eisenhardt. Ela faz um monte de comparação, um zilhão de tabelinhas dessa, comparando os casos por categorias. Um caso é muito alguma coisa, o outro é pouco alguma coisa. Compara os casos 1000 vezes e gera um monte de proposição. Ou seja, essa primeira parte qualitativa, e em compensação a revisão de literatura dela não tem um modelo conceitual. O modelo conceitual dela é literatura mais os casos que geram essas proposições. Essa parte. Aí depois ela testa, ela pega esse mesmo modelo, as proposições todas espalhadas em algum lugar, e testa quantitativamente e vai falando, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui funciona, isso aqui tem a ver, estatística. Isso é a tese dela. E essa tese dela gerou um artigo bem legal. Aqui, esses dois são a parte qualitativa, que ela gerou categorias, olha como é que é a lógica Eisenhardt. Então ela tirou categorias de decisão em portfólio. E aí depois ela publicou a parte quantitativa, que é essa aqui. Então, isso é um desdobramento de uma pesquisa que se completa, entendeu? A tese dela é isso tudo. Obviamente tem as adaptações para fazer cada artigo, mas é basicamente isso. A Amy Griffin é essa aqui, que ela acho que foi a orientadora dela. A segunda tese que eu peguei, ela é por artigo. É da Meinfort, Anna Meinfort, que trabalhou com o Gemunden e o Koch. O Gemunden é editor daquela special issue que eu trouxe para vocês no International. Foi editor-chefe do PMJ agora da International Journal. O Alexander Koch trabalha muito com ele. Também é um pessoal bem forte de gestão de projetos, desenvolvimento de novos produtos, first front-end, etc. Os alemães. E aí a Anna Meinfort, mais uma vez, olha o que ela fez. Revisão de literatura. A revisão de literatura, Innovation Portfolio Management, Synthesis and Research Agenda. Ou seja, consolidou isso tudo. Essa aqui é por artigo, tá? Então a lógica por artigo é totalmente diferente. É realmente um artigo. Acaba, tem as referências aqui, começa lá, acaba, tem as referências aqui. Aí tem uma parte antes e depois para juntar. Beleza, ela fez a revisão. Aí ela fez Integrating New Product Development and Innovation Portfolio Management, que ela tem, a tese dela é baseada na integração entre desenvolvimento de novos produtos e portfólio. Aqui, ela fez qualitativo. Isso aqui é um estudo qualitativo que ela desenvolve proposições, mesmo que não escrito como proposição, mas coisas para serem confirmadas depois. E aí ela tem 2 artigos quantitativos que vão testar essas proposições que ela gerou aqui. São outros 2 artigos.
Então é bem, mais uma vez, com esse conhecimento que a gente acumulou, a gente consegue perceber como a lógica do conhecimento é construído dentro de uma lógica positivista em uma tese dessas. Então tem um processo de construção do conhecimento completo. Então, o primeiro é uma revisão da literatura, e ela organiza a literatura. Aí eu trouxe isso também para... Não necessariamente você tem que fazer um quadro conceitual com uma figura. Ela faz o quadro conceitual descrevendo os principais conceitos. Mas é um quadro conceitual, só não é uma figura. Ela descreve cada conceito, etc. Aí depois é o estudo qualitativo. Mais uma vez, olha como a gente tem uma tabela comparando o caso, as errados. Ou seja, tem uma evidência clara de como ela está trabalhando. Ela compara os casos, põe as evidências de cada categoria. E aí também ela não trabalha com proposições no final, não escrito proposição 1, mas ela trata das implicações teóricas do que precisa ser testado de acordo com aquele estudo que ela desenvolveu. Não é uma escrita proposição, mas é essa lógica de que ela vai apresentar coisas que vão ser testadas depois. Aí tem a primeira fase de testes, que é um artigo, a relação entre as características de gestão de portfólio e da performance do programa de inovação. E aí o último, que é uma outra parte de testes baseado nas coisas que ela levantou no estudo qualitativo, que é a parte de analisar a influência no sucesso de novos produtos baseado em algumas características que ela levantou. Então a gente vê mais uma vez a construção e aquilo tudo que a gente entendeu. E aqui, dentro dessa lógica positivista, um é indutivo, exploratório, gera coisas que vão ser testadas depois. Pum, hipótese, bonitinho, bem ciência tradicional. Ela gerou já esse aqui, que é exatamente a revisão de literatura dela. Eu imagino que os outros estão em revisão porque ela defendeu em 2015. Esse foi o primeiro. Bom, uma outra coisa que eu queria mostrar é isso que a gente estava discutindo. Então, um tipo de trabalho que eu vejo desse tipo nosso, que é um tipo de formato e esse texto assim, quem quer escrever, que é igual a gente trabalha com essa forma mais errada de fazer, acho que todo mundo tinha que seguir esse texto, assim, acho que é um texto mais... Cada frase tem um sentido, um jeito, o jeito que ela apresenta, ela compara. Acho que é um template assim, para a gente montar a nossa pesquisa muito bom. E ela faz a pesquisa, faz um monte de tabela, analisa um monte de caso, compara coisas, chega em conceitos e construtos novos e termina o texto com proposições. Isso é uma lógica indutiva, modelar Eisenhardt, de um jeito estruturado. Outro jeito é fazer as proposições, também uma lógica bem positivista, mas que também é comum, fazer uma revisão de literatura, e isso pode usar métodos sistemáticos, etc., para gerar um framework que tem proposições que podem ser testadas um dia. Essa proposição é a mesma, a forma de chegar nela, uma é via casos exploratórios, a outra é via literatura. E teses mais completas, tipo aqui, elas têm as duas. Faz uma revisão de literatura, mais a análise qualitativa de casos para gerar proposições para serem testadas. Ou seja, a entrega desse artigo é um modelinho com proposições bem positivistas para serem testadas. Proposição 2, 3... sem entrega do artigo. Que é uma forma de... agora a gente consegue entender por que ele é estruturado dessa forma. Por fim, aquilo que eu falei de modelo de tese daqui, assim, os que eu vejo mais... Aí eu peguei a tese da Ana Facinho também, que é um modelinho de estrutural, revisão, de preferências sistemáticas, se puder com biometria, etc., que gera um framework conceitual, então os principais conceitos dela. Lembra que a gente falou do domínio conceitual, tem mais conceitos que estão relacionados a teorias, etc. Disso você gera proposições, o que deveria acontecer, baseado no que a literatura diz, proposição 1, 2, 3, ela explica as proposições. Daí, esse modelo te gera protocolo, você vai coletar dados, você vai descrever os casos de acordo com esse quadro que você montou para descrever as coisas. E aí você vai discutir se aquela proposição fazia sentido ou não, se ela pode ser confirmada ou não, e etc. É um modelinho bem tradicional aqui no PRO. Bom, outra coisa legal, a escrita dos casos. Assim, eu sempre tinha dúvida de
de como escrever o caso, qual que é a sequência de coisas. Um modelo que eu trouxe é esse da Ana, que é o que eu falei do Raoni. Baseado no quadro conceitual, eu vou descrever os casos dessa forma. Então, o caso 1 trata-se de uma plataforma de indústria. Aí ela fala qual é a perspectiva da plataforma, aí ela fala capacitação para percepção das oportunidades e ameaças, capacitação. Ou seja, ela está descrevendo os casos, o caso 1 de acordo com o que está aqui. É uma sequência de como escrever o caso. Ou você pode fazer isso em forma de tabela, inclusive. Como é que é na empresa 1. Mas a escrita do caso não é sair narrando o caso. Inclusive tem lá nos slides mas ela fala, não é sair falando tudo que você viu que é legal. Não, você está falando o que tem a ver com cada bloco desse que você buscou e modelou no seu quadro. Um outro jeito que é bem legal, esse artigo da Elizabeth, que trabalhou com o Leonardo lá em Cambridge, que é uma outra forma legal de entender essa estruturação. O que eu estou tentando mostrar é que tem várias formas, mas que todas têm os princípios parecidos. Então, o que ela fez? Isso aqui é um quadro conceitual dela, ela revisa a literatura, e ela meio que fala os principais construtos e como eles podem ser. Na verdade, isso aqui é um quadro conceitual já meio com as proposições embutidas, entendeu? Não necessariamente as coisas seguem a mesma estrutura, a mesma forma, mas elas têm os mesmos princípios. Então, ela revisou a literatura e viu. Então, inovação de processo requerida pelo cliente. Qual que é a forma de medir? É yes ou no? Qual que é a explicação do que é? O que é uma tecnologia radical? Aí ela define categorias de tecnologia radical, mais ou menos categorias, aí é rápido. Ou seja, isso aqui é um quadro conceitual, isso aqui é o resultado da revisão de literatura dela, isso tudo aqui ela sumarizou, porque isso vai ser base, implicitamente aqui eu tenho proposições que ela vai, a forma como ela vai para o campo, ela vai fazer o protocolo e vai para o campo. E aí ela estrutura de acordo com isso aqui, então ela fala, de acordo, uma variável central do estudo dela é a criação de valor. E aí você pode ter baixo, alto, e ela foi descrevendo os casos, ela não descreve o caso, ela descreve por tipo de empresa, a categoria mais uma vez, como é que funcionou, como é que foram as evidências que ela viu. É outra forma de escrever o caso, não por caso. Ela não falou empresa 1, ela falou por categoria tal, a empresa 1 tinha isso, a empresa 2 tinha aquilo, as evidências que ela coletou para cada tipo de empresa. E aí depois, mais errado, comparação. Ela pegou o quadro conceitual, listou as empresas, foi comparando. Um é alto, um é baixo, um é médio. Isso aqui é um modelo by the book, assim. Ou seja, o quadro conceitual ele também indica como você vai analisar os dados, vai organizar os dados, não só coletar os dados. Então tudo tem um link. E aí, para fechar, 2 slides só de reflexões, assim, metodologia de pesquisa é muito mais que um método de coleta de dados, tem que ficar muito claro. Metodologia é o design da pesquisa, isso envolve a ontologia, a epistemologia, a metodologia, o viés, o link entre os 6 blocos do mapa da pesquisa, da anatomia da pesquisa, a coerência entre eles, a sequência pelo qual isso foi feito. Metodologia não é algo dado. Você vai fazer estudo de caso por quê? Porque sim, porque é assim que faz. Não, ela tem uma função, ela está inserida em um contexto maior, dentro de um viés, dentro de uma pesquisa, dentro de um quadro conceitual, dentro de um gap, dentro de uma área de pesquisa. Entender os paradigmas de pesquisa é muito importante, porque é entender como o conhecimento é construído, validado e aceito. Então, para o conhecimento você aceita uma determinada área, você vale uma determinada área, você tem que entender qual o paradigma que rege aquela área. Qual a forma como as pessoas entendem a construção do conhecimento. Não tem visão certa e errada. A gente mostrou lá o artigo da Eisenhardt e do outro cara debatendo lá, mas são paradigmas, são formas, são visões de mundo diferentes e formas de fazer pesquisa diferentes que servem para coisas diferentes. Os blocos da anatomia da pesquisa devem estar alinhados, representam uma sequência de execução do trabalho, por mais que não seja completamente linear, mas você vai fazendo igual eu falei, qual que é o objeto de interesse, vou para a literatura. Aí na literatura eu vejo quais os gaps estão sendo tratados disso, organizo a literatura para ver quais as teorias que tratam disso, os construtos. Com isso eu gero um quadro conceitual, com os principais construtos, teorias e tal, que explicam esse fenômeno. Com isso eu vejo qual que é o papel da teoria naquilo, é data-driven, é theory-driven. É uma coisa emergente ou uma coisa já consolidada?
Depende, isso eu só vou saber lendo a literatura e isso muda a forma como eu faço pesquisa. Vai ser indutivo ou dedutivo, processo ou variância. A partir daí, eu vou para a metodologia com esse passo conceitual. Eu elaboro o protocolo, eu escrevo os casos, eu mostro as evidências, eu comparo os casos com o caso, ou seja, isso depende do outro. Isso vai me gerar uma contribuição que tem diferentes tipos de contribuição para diferentes contextos. A forma como eu argumento que eu contribuí depende daquilo anteriormente. Então, a metodologia é uma coisa muito mais ampla. A estrutura da pesquisa e do texto refletem o paradigma seguido e as escolhas em cada um dos blocos da anatomia. Então, isso muda, inclusive, a forma de escrever, as sessões, como eu disse, tem Guide for Authors de journals que fala, se a pesquisa é indutiva, a gente recomenda uma estrutura assim, se é dedutiva, uma estrutura assada. Então, isso influencia até, a gente viu, a forma da redação, se é a primeira pessoa, se não é, enfim, tudo tem uma influência muito prática. Mais do que seguir manuais, é importante seguir princípios metodológicos de ser criativo, é aquilo que eu falei, não é que toda vai ter proposição dessa forma, ou toda vai ter uma tabela assim. Você tem princípios, você vai usar esses princípios que a gente discutiu aqui, por isso é muito mais amplo do que ficar fazendo receita de bolo, para poder criar formas de conduzir sua pesquisa que obedeçam a princípios, mas que tenham inovação e novidade ali no meio. Ao ler um artigo, além de estar atento ao objeto, ao assunto que você está querendo estudar, ao mesmo método, é importante mapear como foi a construção. Qual que é o processo, aquilo que eu mostrei da tese, dos artigos, qual que é a construção desse cara, qual que é o viés desse cara, como é que ele organizou, e eu pelo menos, eu funciono muito na base do exemplo. Para escrever, por exemplo, eu abro aquele texto da Eisenhower, eu abro uns textos que eu acho muito bons, para ir fazendo me inspirando como funciona. Como é que ela escreveu a metodologia? Qual a sequência? Como é que ela organizou os dados? Então, mais do que entender o objeto, quando for ler alguma coisa, entender a construção do conhecimento, os vieses e etc. Nesse sentido, modular a pesquisa, o que é seguido no journal, algo interessante você ver. Isso tem a ver com isso aqui. Ó. A sua área, como é que é cada área de pesquisa? Quais são os paradigmas, a forma como eles se representam? Os autores, cada autor tem um jeito de fazer, um journal, aquela comunidade. Então eu sei, por exemplo, eu vou escrever a gente escreveu um artigo do J. Pin. Eu fui lá, li uns 10 artigos do J. Pin, como é que é a introdução do J. Pin? Qual o tipo de viés? Como é que ele justifica um gap? Como é que é a estrutura? Até o tamanho, conto o número de palavras, para ver se está mais ou menos do mesmo tamanho. No SMJ é diferente. No SMJ as introduções são muito maiores, muito mais complexas, já tem um monte de teoria. Então, mapear os journals, os autores, como é que funciona aquela área. Tem journals, o JP é muito positivista, então ele vai ter modelos, proposições para testar. Nem tudo da Academy of Management é assim. Então, tem claro, é um pouco que a gente discutiu quando a gente estava falando do PMJ lá, que a gente apresentou o artigo que a gente fez. Ter uma noção de quem é quem, e de com quem você conversa e de que forma. E como você tem que fazer um trabalho para se inserir naquela comunidade. E aí eu trouxe, depois eu passo para vocês, as referências básicas que a Marjorie usa, as complementares, alguns livros principais, e isso aqui são os artigos que eu selecionei nos últimos 2 meses, eu sempre busco, e isso é muito legal, gente, porque sai, principalmente editorial de journal, dos editores falando de algum tema. Então, tem 3 da Glória Barza, do J. Pin, falando, olha, como escrever uma revisão, como publicar um ou outro, quais são as diferenças, a importância de um framework teórico. Então eu sempre busco, assim, como eu disse, eu vou escrever um artigo, sei lá, para o SMJ, eu busco vários artigos qualitativos do mesmo tipo que o meu SMJ, eu busco editoriais do pessoal do SMJ falando sobre pesquisa qualitativa, para saber como eles entendem essas coisas, como é que eles querem. Então acompanhar essas discussões metodológicas é muito importante. Eu listei alguns aqui, que eu peguei nos últimos tempos, assim, que eu vou sempre ficando de olho. E é isso. Muito obrigado. Deixa eu voltar aqui. Pra mim, Descobrir como eu ainda não tenho muito claro se você fala dessa questão de emergente, consolidado. aí é power. Isso é referente a um objeto ou é a parte teórica? Ou é a junção da pessoa? É a junção, mas principalmente ao objeto. Você vai, qual que é o seu problema? Eu quero entender o meu caso. Como que a gestão do portfólio de inovação radical, e por que as empresas não protegem isso, por que não está dando certo? Eu vou ver quem trata disso e ver.
tem muita coisa que o pessoal explica, tem pouca coisa, é uma coisa que o pessoal, por exemplo, a dissertação da Camila lá, que é portfólio de patentes, ela foi fazer revisões, tinha pouquíssimos artigos, tinha poucos consensos. Um jeito de saber se uma coisa é consolidada ou emergente é quais são os principais conceitos. Já tem muito conceito e teoria aceita sobre aquilo, assim, os vieses são muito, das discussões são muito claros, ou ainda é um negócio assim, cada um faz uma coisinha, tá meio, o pessoal ainda tá tateando, quem tenta estudar esse problema parecido com o seu, ainda está só tateando, ainda não tem muita coisa em comum, para ir sentindo a maturidade do campo. Legal? Alguém mais? Alguém com comentário, crítica, sugestão, pergunta? Bom, obrigado. Qualquer coisa, eu vou ver se eu mando isso para vocês, mando esses textos também. E se alguém tiver alguma coisa interessante também, pode mandar, que eu me interesso tempo por isso. Eu fui nesse evento no outro sábado. Ah, não vou Só que eu pude participar da nota por conta dela. É, eles são um outro. Mas esse aqui não vai. Aí foi ele. Esse pedaço desse estoque, né? Vai dar um stop. O Agulha é mais novo, né? É, o campo de não vai bem na sua geração. Eu acho que é no óleo no óculos mesmo. Essa mulher é depois, né? Apaga a gravação. Talvez é melhor chamar o. Então, Mas ele está gravado na área, tá? Ele tem um chipzinho gravado. Obrigado. Que ela fez, isso aqui, esse protocolo é da aula da Bárbara Fim, que é outra professora que, assim como a Marlene, já curtiu de férias lá na GV. Só que o curso da Bárbara Fim é mais operacional ainda do que esse da Marlene. É mais fazer o protocolo e etc. E o protocolo, o simples nome de chamar protocolo é bem positivista, né? Igual da física mesmo, assim. método científico. De um método clássico, né? Assim, quais os passos. Então aqui, ó, tem um item aqui, informações básicas e o quadro conceitual. Quais os principais conceitos que estão sendo analisados nessa pesquisa? Vai devagar. Aqui, quais as questões importantes relacionadas a esses conceitos? Peraí, vamos lá. Vamos para o primeiro. O que tem ali? Você vai sistematizar, pegar os conceitos básicos da tua análise. Não, aqui eu estou resumindo o problema e as teorias e os conceitos que eu estou relacionando a esse problema. Imagina uma parte da introdução. É o sumo do teu Problema. quadro conceitual. Isso. É só o problema. Isso, é o problema dos conceitos teóricos e as teorias. Então isso precisa ser, é uma construção recursiva, certo? Você vai fazer isso depois que tiver um quadro teórico conceitual mais ou menos desenvolvido. Sim, é dentro dessa lógica toda que a gente falou, e por isso esse negócio cíclico, o protocolo ele é derivado do quadro conceitual. Assim. Vamos lá, pega a tese do Raoni, a tese do Raoni fica claro isso. O quadro conceitual dele, dentre outras coisas, é baseado naquele livro da Gina, que caracteriza sistema de gestão como, tem lá, mandato, responsabilidade, sei lá, estratégia, pessoas. São 5 elementos de um sistema de gestão. E aí, olha como as coisas têm link. Isso é um dos elementos do quadro conceitual dele, que ele relaciona com outras coisas. O protocolo dele, ele tem que ter lá blocos de perguntas para mandar de responsabilidade, para entender pessoas, para entender isso, entender aquilo. Ou seja, o quadro conceitual, ele é o passo para você fazer o protocolo. No meu caso, eu tenho lá as dimensões que eu tirei da literatura da gestão de portfólio, então desde a estratégia até o indivíduo. Eu tenho perguntas para entender aspectos de cada uma dessas dimensões organizacionais.
Por que eu estou fazendo essas perguntas sobre essas dimensões? Porque meu quadro conceitual é esse. Então eu tenho que, as perguntas têm que buscar dados que tenham a ver com esse quadro conceitual. E aí tem um a mais ainda que a gente vai discutir no final. Tem gente que organiza os casos, o Raul foi assim, dessa forma. Coleta os dados fazendo o protocolo dessa forma, na hora de escrever os casos ele escreve. Empresa 1, mandato e responsabilidades, escreve. Empresa 2, mandato e responsabilidades, escreve. Já que você quer comparar, então você montar uma tabela, inclusive. Empresa 1, mandato e responsabilidade, assim. Empresa 2, mandato e responsabilidade, assim. E aí você vai comparar. Então é uma coisa construída. Quadro conceitual, protocolo para coletar dado, escrita do caso para comparar. Uma coisa leva a outra. E muitas vezes as pessoas vão direto nisso. Aqui, ela colocou questões importantes relacionadas a esse problema, o objetivo da pesquisa. Peraí, volta. O que são questões importantes? Questões importantes sobre o que? São desdobramentos do problema. Então, por exemplo, ela estuda plataformas em relação entre desenvolvedores, empresas. São questões relacionadas ao tema, não são as questões de pesquisa. Não, relacionadas a esse problema. Então tem aqui, por exemplo, como as empresas que desenvolvem software conceitualizam a plataforma. Perguntas que vão ajudar ela a comparar os casos. Então, a empresa A conceitualiza a plataforma de um jeito, a B de outro. Perguntas, enfim, mais gerais. Não é a pergunta que vai responder ao problema dela exatamente, mas perguntas que ajudam a comparar a empresa, de situar ela nesse problema, para ver se ela realmente é válida. É um desdobramento do tema e do quadro conceitual. Isso, exatamente. E aí tem o objetivo da pesquisa. E aí sim, tem a questão de pesquisa, qual é a questão central. Quadro teórico, quais os principais elementos do quadro teórico, do quadro conceitual, do framework. Então dela tinha elementos de plataforma, ecossistemas baseados em plataforma, inovação aberta, capacitação dinâmica. Lembra lá quando a gente estava falando disso? De domínio conceitual, que a gente estava falando. Domínio conceitual, você está falando de teoria. Quais as principais teorias, conceitos e construtos o seu problema está relacionado? É exatamente o que ela listou aqui. O estudo dela está relacionado a quais teorias, conceitos e construtos? Plataforma, ecossistema baseado em plataforma, inovação aberta, capacitação dinâmica. Ou seja, são as grandes discussões teóricas e conceitos que ela está usando como quadro teórico. Aqui, o papel do protocolo na orientação dos pesquisadores, então, enfim, guiar a pesquisa de maneira que o pesquisador seja capaz de desempenhar uma pesquisa exploratória, ela já definiu claro qual que é o viés dela. E aí aqui ela tem as proposições, ela lista qual a questão de pesquisa, qual as proposições ligadas a essa questão de pesquisa, porque você pode ter mais de uma questão de pesquisa e proposições que estejam relacionadas a cada questão. Aqui é um viés bem positivista. Tem uma questão de pesquisa, eu elaborei hipóteses, que nesse caso é a proposição, depois que eu fui na literatura, para poder testar e responder ou não essa pergunta, entendeu? Se eu rejeitar todas essas proposições, essa pergunta a resposta é não, assim, grosseiramente falando, ou seja, é um viés absolutamente positivista. E aí tem fontes de evidência, então eu vou falar entrevistas e fontes secundárias, disponibilidade da empresa, enfim. Ela faz um planinho mesmo, quais são as ameaças à validação, não ter acesso a pessoas importantes. Então, assim, aqui é meio que um plano também, tem um aspecto bem prático de fazer um plano, assim. O que se eu não conseguir, inviabiliza a minha análise? Se eu não conseguir conversar com o CEO da empresa, eu não vou conseguir a informação que eu preciso. Então, você já mapeou qual é a ameaça, qual é. Conclusões esperadas, assim, o que pode acontecer? Para essas proposições, o cara pode responder mais assim ou mais assado. Já um cheiro do que ela pode encontrar para ela já ficar de olho nas entrevistas. Vinícius, mas essas proposições, se você tem várias proposições, é complicado também, caso você tenha resultados. Por exemplo, você falou um resultado que seria mais óbvio. Assim, todas as proposições foram negadas, aquela que foi reduzida. Mas se também não for, e você tem várias proposições que podem dar resposta. Mas aí que tá, é a diferença de hipótese e proposição. Aí você vai discutir essas relações, o que está diferente, o que isso significa. Aí vai depender, assim, de uma análise
análise que o autor vai ter. Isso, exatamente, exatamente. Mas se você tiver muitas proposições, você não sabe exatamente o que quer. É. Assim, aí é uma outra diferença de proposição e hipótese. Assim, hipótese, tem estudo que tem lá zilhões de hipóteses, eu vou botar um monte de coisa e vai confirmar ou não. Proposição são algumas que você tirou do seu quadro conceitual. E aí, continua ainda em aspectos mais práticos. Ó, preparação esperada anterior à pesquisa de campo. Tem que desenvolver o quadro teórico, baseado na revisão prévia de literatura, preparar um questionário semi-estruturado, identificar empresas candidatas, identificar o perfil dos entrevistadores. Então, planinho de ação mesmo. Quem será entrevistado? Nas empresas proprietárias de plataformas, eu preciso entrevistar pessoas envolvidas ao desenvolvimento. Nas empresas complementares à plataforma, eu tenho que entrevistar pessoas envolvidas com desenvolvimento e com inovação. Planejar sua coleta de dados. Número de estudo de caso. 3 plataformas de indústria, 2 plataformas de cadeia de suprimentos, 1 plataforma interna. Como os estudos de caso serão selecionados? Serão selecionadas empresas nacionais e internacionais, que atuam em tal setor. Qual é o critério para escolher a empresa? Como eles serão solicitados? Através de uma solicitação formal, via e-mail, assinada pelo fulano. Isso lá fora é mais importante ainda que aqui. Conversando com a Killen lá na Austrália, ela falou, olha, quando eu estava pensando em ir para lá, ela falava assim, olha, só não garanto que você vai poder fazer estudo de caso aqui, porque para fazer estudo de caso aqui, tem que passar pela reitoria, você tem que assinar um mega termo de um NDA, um negócio super complicado, tem que ser aprovado, regulado. Então isso para eles lá é muito sério, assim, tem comitês e etc. E aí vai, nome do estudo de caso, como é que você vai chamar cada empresa? Caso 1, caso 2. É meio que um sumário, até para quem está lendo, assim, eu consigo fazer um resumo de tudo. Papel dos pesquisadores, porque pode ser que você faça entrevista em mais de um. Um vai só anotar, o outro vai entrevistar, um faz isso, o outro faz aquilo, um faz perguntas de tal coisa, o outro faz perguntas de tal coisa. É mais de um por quê? E aí as perguntas de fato. E aí, mais uma vez, as perguntas, elas não são aleatórias. Tem as questões de identificar questões bem objetivas, os dados mesmo. Mas aí, por exemplo, no caso da Ana, ela estava trabalhando com Dynamic Capabilities. Dynamic Capabilities você tem lá os blocos, né, de aproveitar a oportunidade, de complementar, perceber a ameaça. Então, esses blocos de perguntas, aproveitar a oportunidade, perceber a oportunidade e ameaça, questões dos desenvolvedores, perceber oportunidades e ameaças, gerenciar ameaças e reconfigurar ativos, isso são blocos do quadro conceitual dela. Cada bloco do quadro conceitual tem uma lista de perguntas que vai indicar as informações que você vai coletar. Não são coisas aleatórias. O quadro conceitual indica as perguntas que você vai fazer. O que você vai querer saber naquele caso. Inclusive, no meu caso lá tem lá os níveis, estratégia, portfólio, etc, etc. Para cada grupo, baseado na literatura, eu identifiquei o que eu quero saber de cada nível e vou lá, faço grupos de perguntas. E aí, a gente tem por fim o último bloco, que é a parte de contribuições, limitações. Tem diferentes tipos de contribuição. Ela também explica, e tem vários tipos. Você tem teorias e contribuições que são para explicar e predizer, prever. Teorias que são para ação, para orientar a ação de alguém. Teorias predicting, teoria para analisar, teoria para explicar alguma coisa. Então, qual que é o tipo de contribuição que você está dando? E aí ela fala, aqui, o tipo de contribuição que é de análise é dizer o que é. O tipo de contribuição que é de explicação é dizer o que é, como, porquê, quando, onde. Por isso que ela diz que é bem não positivista, porque aqui eu estou falando muito do contexto, eu estou explicando o contexto, que época, em que cidade, quem fez. Prediction, eu estou falando o que é e o que deve ser, eu estou tentando indicar o futuro. Explicação e predição, eu estou falando o que é, como, porquê, quando, onde e o que vai ser. Ou seja, isso tudo, esse contexto todo e o futuro. E aqui design
a ação leve ela falou muito disso, porque tem um preconceito, né, na teoria, quando eu estou lidando muito para dizer o que as pessoas têm que fazer, e ela falou, não, na área de gestão é muito válido a gente ter contribuições ligadas à ação, porque a gente está falando de ajudar os gerentes a agirem. Então aqui eu estou falando como alguma coisa deve ser feita, é outro tipo de contribuição. E aí você tem uma gradação de diferentes tipos de contribuição também, senão necessariamente o estudo vai criar uma teoria nova. Ele pode contribuir para a literatura de várias formas. Às vezes você tem uma riqueza de dados tão grande como os gerentes agem, que isso por si só é uma contribuição. Ou você tem uma história muito legal, que tem nuances muito legais. Às vezes você tem uma contribuição que a categorização que você fez dos casos é muito interessante, pode ajudar muita gente. Você pode ter mapas e tabelas e frameworks, já são uma contribuição. Você pode ter, ir até o fim, que é uma teoria mesmo, e propor uma nova visão para alguma coisa, para um problema. Então tem vários graus de como você pode contribuir para as coisas. Isso aqui, dá para ler, esse é um texto desse ano também, que é o editorial que saiu aquele texto da Langler, que é ótimo, que é para a área de estratégia, que é um pouco diferente da nossa, quais as formas e o processo de contribuição. Assim. Então, quais são as principais perguntas do campo da estratégia, que são como a empresa se comporta, como as firmas alteram a sua base de recursos e a performance, qual a função da gestão, como é que é? Qual a função e o valor adicionado pela gestão para a empresa. Então ele considera essas grandes perguntas da estratégia. E ele vai desmembrando nas formas de teorizar, que é o como. Então, mudar entre indutivo e dedutivo, formas indutivas e dedutivas. Olha como é que é importante a gente saber do que se trata. Ele dá várias formas. Aí tem outro nível que é quem, ou o fenômeno, onde, a definição do que é cada coisa. Os mecanismos causais, que é o why. Então, ou seja, o que causa o que. O que leva a que. Uma outra forma. E ele foi classificando no campo de estratégia quais são as principais formas assim, de contribuir com cada nível. Então, por exemplo, para o why, que é os mecanismos causais, ele falou, tem uma forma que é muito usada que é introduzir ou importar um novo mecanismo causal. Você está falando que tem uma outra variável influenciando alguma coisa. Ou questionando um mecanismo causal existente, questionando a sua validade. Ou você pode articular similaridades e diferenças entre mecanismos causais, diferentes formas de tratar o mecanismo causal para teorizar sobre alguma coisa. Os construtos variáveis são o que? Lá do que a gente viu. Você pode introduzir um novo construto, você pode questionar um construto existente, você pode predizer alguma coisa, você pode, enfim, mudar aqui as condições de contorno. Então, você pode falar que aquela teoria ela não funciona mais para aquele tempo, para aquele tipo de coisa. Teorizar em cima das condições de contorno para você ter diferentes tipos de contribuição que podem ser. Você pode derivar estratégias para se teorizar em processo. Então, na época a gente fez uma narrativa detalhada do caso, depois a gente codificou esses eventos aí. Então, da narrativa a gente extraiu alguns eventos, codificou, tentou criar relações entre eles e tal. E é um trabalho que a gente inclusive vem trazendo agora para tentar evoluir nessa discussão, trazendo método novo. Eu acho que o Jonathan vai discutir na semana que vem também, porque aí você tem métodos específicos para análise de casos, assim, fala de small n, né, de poucos casos, que QCA é um deles, que o professor comentou, e a gente está usando agora a análise estruturada de eventos, que é um método clássico do pessoal de processo, aí, que é de fato codificar evento, botar relação de causalidade, e aí depois praticamente a gente faz uma análise de rede mesmo sobre aquela rede de evento. E aí fica um método, vamos dizer assim, mais analítico para uma teoria que é mais
Ou seja, ela pode ser até criticada pela falta de formalismo que o positivista tem, mas a gente leva métodos formais para uma análise que a priori seria... Inclusive o Júlio usou vários softwares, né, assim, para montar as redes, identificar os eventos, o Betweenness, a Centrality, para ver qual evento tem maior, enfim, ligação na rede. Aqui você está olhando, você quer entender o que aconteceu, como aconteceu aqui. Aqui eu quero entender o efeito de um IA em B. Isso é uma teoria por variância, uma teoria de processo. Então, dentro da nossa caixa 4, qual que é isso muda mais uma vez a forma como você entende a pesquisa, que você escreve o texto, você coleta dados, que você analisa dados, você codifica dados. Por isso aquilo que a gente falou, o que a gente chama de método, que é a caixa 5, ela é função de tudo isso que a gente discutiu antes. Não é definir o método e depois ver essas coisas. A parte operacional da metodologia, ela depende de como você entende qual é o seu paradigma, qual é o seu modelo, qual tipo de teoria, qual tipo de contribuição, etc, etc. Aqui, só passar rápido, assim, por exemplo, aqui a Lang, ela compara vamos lá, pegando um clássico assim do que seria a teoria de variância em qualitativo e de processo. Então, as diferenças, assim, como é que, se eu estou em um e o outro, quais são as operações diferentes? Aqui eu estou falando de positivista e de interpretativo. Aqui eu quero desenvolver teoria para ser transmitida em forma de proposições testáveis. Ali eu quero pegar o sentido das informações, dos eventos, do que aconteceu. Aqui eu estou procurando fatos, e aqui eu estou procurando o entendimento dos informantes, os eventos organizacionais. Lembra lá esse termo que a gente viu lá no início? Aqui eu estou dentro de uma teoria ligada à ciência clássica lá, né? de objetiva. Agora, por exemplo, eu li esse texto, a primeira vez que eu li esse texto, eu não tinha estudado essas coisas, mas que raios é isso? Aí depois que eu estudei, falei, isso aqui é uma visão objetiva do conhecimento, é ontologia, epistemologia. Por isso a gente tem que ter essa bagagem para poder interpretar quando a gente encara isso. Ali eu estou desenvolvendo um novo conceito, uma nova visão, enfim. E aí aqui vai ter um nível bem operacional, como é que eu faço o desenho da pesquisa? De um lado eu escolho um número de casos, ali eu falo um caso só. E aqui eu tenho que identificar o que eu estou analisando e comparar os casos. Ali eu estou falando de coisas real time. Por quê? Por que aqui a gente está numa visão construtivista e interpretativista? A gente consegue fazer um link com essa coisa bem abstrata com a parte bem operacional. Por que uma coleta de dados é real time e aqui não? Porque eu posso fazer retrospectiva. Se eu estou tendo uma visão interpretativista e construtivista, o contexto importa. Um dos elementos do contexto é o momento histórico. Então, analisar aquilo hoje ou amanhã faz diferença. Então a gente consegue entender a filosofia que está por trás. Na Eisenhardt não. Nesse modelo, se eu olhar retrospectivamente, eu coleto os dados de como aconteceu. Pode ter acontecido na empresa A em 2000, na empresa B em 2005, na outra em 82. Eu comparo do mesmo jeito. Eu estou ignorando o contexto, o fator histórico. Entendeu? Cuidado. Onde você está estudando? E você pode fazer uma análise de contingência. Mas você está fazendo a análise do longitudinal, você está considerando a história de alguma forma. Sim, mas eu estou falando não longitudinal, assim, necessariamente, mas... Não, mas você entendeu? Eu posso usar no método Eisenhardt do longitudinal, para considerar a história. Sim, mas pode ser um longitudinal, porque naquela empresa foi de 2000 a 2010, na outra de 2010 a... Enfim, inclusive é uma questão, como tratar isso. Aqui tem, olha que legal, mais uma vez, a parte bem prática da coisa. Como é a redação, a retórica. Tem uma aula da Marley que é só sobre retórica. Qual os instrumentos argumentativos para cada tipo de pesquisa. Então, mais uma vez, dependendo do seu paradigma, da forma como você desenha a pesquisa, muda no detalhe, até a forma de escrever muda. Então a gente precisa ter a ideia desse contexto. Aqui eu estou falando que eu preciso estabelecer o que é novo, contrastar findings com pesquisas anteriores. Aqui eu preciso dar evidências via tabelas e
narrativas daquela evidência. Isso aqui é muito claro. No outro texto que a gente vai ver, a Langley escreve, a pesquisa de tipo Eisenhardt, geralmente o pessoal usa X tabelas, uma tabela mostrando isso, uma tabela mostrando aquilo. Então a forma de mostrar os dados é diferente. Aqui eu estou falando de mostrando tem que mostrar qual é o problema. Aqui eu não quero necessariamente mostrar evidência, eu quero mostrar a essência, a nuance do que está por trás das coisas, dos eventos e etc. Ui, o que eu fiz? Por fim dessa tabela, só passar, continuando como mostrar os dados, eu tenho que mostrar a explicação, por que eu gerei cada proposição. Lembra que a modelo Eisenhardt tem que chegar em proposição. Por que dessa proposição, de onde veio, qual dado corrobora aquilo, e aí eu tenho que mostrar a relação entre as proposições. Não são proposições isoladas. Então, lembra lá do modelinho do Eggers? Tem um modelão lá, um desenhozão, para cada setinha daquele ele bola uma proposição, porque eu tenho que mostrar qualquer relação delas. Do outro lado eu tenho que focar na história, é mais importante a história, e, enfim, relacionar isso com o gap. Isso, para passar. Aí, esse texto aqui, desse ano, da Langley também, é muito bom, esse texto é muito bom, que dentro de uma discussão que o pessoal de estratégia tem hoje, que é a necessidade de relacionar aspectos micro com macro, tudo que eu falei, processo, decisões no interior da firma, em níveis mais baixos, pessoas, indivíduos, com a firma, performance da firma, capability, inovação, etc. Ela tenta comparar as estratégias de processo e prática. Prática aqui, ela está tratando como se fosse uma terceira forma que meio que combina umas coisas de processo e variância. E aí ela também faz uma tabelinha, esse é muito operacional, quem quiser ler é muito bom. Se ela fala, olha, tem que fazer uma tabela assim, assada, etc. Vou passar um a um, mas é a mesma coisa. Aqui ela pega, a inspiração principal, Eisenhardt. Eu estou falando de causalidade, estou falando de variância, o micro influencia o macro, ou seja, um processo do desenvolvimento de produto influencia a performance da firma. A forma de entender os findings varia de acordo com isso. Enfim, aí ela vai descrevendo, por exemplo, as forças, as fraquezas, qual que é o caminho para generalizar uma teoria, quando você está nesse... Eu me perdi. O que é essa tabela? Isso aqui, ela compara três, que ela chama de três formas de organizar a relação entre aspectos micro e macro na pesquisa de estratégia. E ela faz meio um paralelo com essa discussão que a gente está tendo de tipos de pesquisa. Ela fala que tem um tipo que é o Eisenhardt, que é baseado em variância. Ela chama de correlação. Isso, que ela chama de correlação. E aqui na coluna da esquerda são as variáveis. Aqui tem origem, propósito, forma, lógica, premissa, mecanismo, approach, sampling, data, mainly retrospective. Primeira inspiração, Eisenhardt, forças, fraquezas e caminhos para generalizar. Tá? Aqui, forma de escolher a amostra. Múltiplos casos escolhidos por causa dos principais resultados. Eu escolho aquele caso porque aquela empresa teve um resultado assim. Técnica do contraste. Isso. Tem uma razão de escolher aquilo, porque como ela quer ver como o processo de desenvolvimento de produto, por exemplo, influencia a performance da firma, ela pega, uma tem um processo A e uma teve uma performance D, uma teve um processo C e teve uma performance D. Ela quer comparar padrões de como o micro influencia o macro, entendeu? Por outro lado, ela chama essa outra estratégia de ligar o micro e macro de progression, que aqui a gente está falando de teoria de processo. E aí você tem forma de mostrar isso, que é matriz de fluxo, modelos recursivos, outcome-driven, temporalidade. Aqui eu não estou entendendo, eu não quero entender como o micro influencia o macro.
Eu quero entender como micro e macro são interconectados recursivamente. É diferente a forma de entender a influência de um no outro. Aqui, ó, um ou poucos casos com replicação literal. Aqui, ó, real time, as principais referências originais, ó, Burgerman. E aqui, vantagens, desvantagens, como generalizar. Aqui é uma generalização analítica. Eu tenho que ver quais os conceitos e onde eles se aplicam para transferir. Aqui eu estou falando assim, uma generalização analítica baseada em abstração. Então eu tenho proposições abstratas que vão ser testadas ou não. Ó, quantitative testing. O jeito de generalizar o finding de um artigo baseado no Eisenhower vai até depois testando. Até lá eu não posso dizer que aquilo vale para todo mundo. Aqui não. Aqui é uma generalização analítica para analisar, olha, onde que tem um contexto parecido que isso pode se adequar, etc. E aí ela propõe isso aqui, que é meio que o que ela chama de practice research, que é meio que andou na moda, né? Strategy as practice, que é uma forma de entender como a estratégia é operacionalizada. Então, todas as discussões de estratégia, macro, como ela é operacionalizada, de fato, do ponto de vista prático. Strategy as practice é uma teoria, né? Sim, practice research. Que ela está colocando como se fosse mais uma. Tem processo, variância, ela está falando que tem practice theory, assim, outra forma de entender a pesquisa. Como, aí aqui, ó, que o micro é o constituinte do macro, enfim, tem as descrições, poucos casos e em profundidade, principalmente em tempo real, quer entender como aquilo foi feito, enfim. E aqui tem, segundo ela, tem mais o papel da contextualização de onde aconteceu aquela operacionalização, aquelas práticas mesmo, micro, que influenciaram a execução da estratégia, tem força maior. Eu trouxe porque esse texto ele é muito bom, inclusive tem uma Kultuka Eisenhardt, né, que ela é um viés diferente, ela fala, olha, muito legal esse método da Eisenhardt, mas você precisa dar muita sorte para achar os construtos, né? Assim, você tem que ter uma criatividade para achar construtos, nomear construtos grandes, então eles têm uns vieses diferentes. Aí aqui só para mostrar, ela propõe lá métodos combinados, que ela combina essas três coisas que ela identificou para ligar aspectos micro a macro. Então, aspectos de processo de pessoas com o desempenho da firma, o desempenho da inovação da firma. Ela combina um com o outro assim, e vai explicando como ela sugere que isso aconteça. Então ela revisou. Volta de novo para o instantiation. Qual que é a diferença do instantiation para o anterior, que é do processo? É da prática, né? Aqui ela acho que ela está preocupada assim, como aquela prática operacionalizou uma estratégia. Aqui ela está preocupada em como a coisa evoluiu. A prática pode ser um método. Isso. Então tem muito estudo assim, método de planejamento estratégico, sei lá o quê. O uso daquilo Exato. da empresa leva a um desempenho. Isso. Explica o contexto. Aqui eu estou entendendo uma ideia mais de evolução, entendeu? Aconteceu isso, depois aquilo, depois aquilo. E ela propõe umas combinações dela, o resultado do artigo é isso, ela explica, você pode combinar um com o outro, etc. Ela explica essas coisas, só para ilustrar mesmo. Então a gente está no nível 4, olha só. Olha como a forma como a gente entende a teoria dentro do nosso estudo afeta a forma, inclusive, de como a gente escreve o texto, como a gente estrutura o texto, como a gente entende o finding, etc. E a gente vai para o último. Esse aqui eu vou entrar menos, que assim, vocês todos vão fazer aula de metodologia, que é a parte de fato de escolher o método, de ver como funciona, como coletar o dado, etc. Mas só mostrar por cima. Assim. Então, isso aqui eu não sei nem explicar, são as formas de estudo de caso não positivistas. Enfim, não sei nem o que é e qual a diferença, mas o que importa pra gente são os tipos de estudo de caso positivistas, dentro dessa forma do design. Por exemplo,
teve um livro nos anos 80, nos anos 80, que fez um estrondo. Foi um antropólogo, era a evolução da cultura organizacional, um monte de coisa não positivista também, em parte pega um pouco de cultura. E ele foi estudar IBM. E aí ele discutiu IBM do ponto de vista de poder. Ele ficou meses olhando, né? Sobre caso único, IBM na Itália. Sobre caso único. E a IBM, pelo que consta, processou. Processou o cara, porque queria que era uma prisão psíquica e tal. É tipo isso. Essa ideia meio que entender. Tem gente que eu já vi falar de estudos que a pessoa se oferece para ser contratado pela empresa. Enfim, deve ter uns diferentes. Tem um antropólogo do MIT, que é um dos caras que é vivo ainda, que ele está no cerne dessa discussão de cultura. Eu tenho meu pé atrás com a discussão de cultura, eu acho que tem muita conversa, mas enfim. Mas ele é daqueles que ele era contratado, ficava meses ali dentro da empresa, Exato, sentir a cultura, enfim, ver o dia a dia. Então, essa tradição não positivista. E dentro das nossas tradições mais positivistas, tem um estudo de casos simples. Então você tem que ter casos críticos. O caso não é porque você conhece aquele empresário, tem que ter uma função ali dentro. Então, ele tem que ter algumas condições. Eu estou estudando dentro do método da Eisenhower lá, quero entender como o processo de desenvolvimento de produto afeta o desempenho da firma. Então tem que ter uma firma que desempenhou de um jeito, outra que desempenhou de um jeito, uma que tem um processo A, um processo B. E olha como é que esse simples fato de entender dessa forma, você já está pressupondo que você classificou firma A do tipo 1, firma B do tipo 2. Ou seja, tudo aqui gira em torno de classificação, categorização para poder comparar. Aí você tem diferentes tipos, casos revelatórios, um caso extremo, que é muito, enfim, você vai estudar, sei lá, Kodak para estudar disrupção tecnológica. É um caso emblemático. Enfim, e aí são os tipos de caso único. Vou passar isso primeiro, na ordem errada. E tem os múltiplos. Isso aqui, por exemplo, é uma aula que é a mais pesada dela. Ela tem milhões de tabelas para comparar, para organizar os casos, etc, etc. Então, o múltiplo você quer comparar, mas é rápido. Você está falando, mas você tem que escolher, você tem que dar um motivo por que você escolheu. Você não pode colocar o caso porque é o caso. Então, porque eles têm resultados diferentes, porque eles percorreram o mesmo caminho e tiveram resultado diferente. Isso já te justifica. Ou porque, enfim, tem as diferentes. Você tem que criar um reasoning ali para justificar por que aqueles casos. E quando você está falando de múltiplos, você está tentando comparar, então tem categorização. E aí, só peguei também do texto do Nicholas, olha como é que isso muda a forma de escrever o texto. Assim. E aí tem 2 artigos também da Academy of Management, editoriais, que eles explicam assim, no detalhe como é que tem que ser um tipo de escrita de estudo de caso mais intuitivo, de tal jeito, de tal... Enfim, mostra bem operacionalmente como tem que escrever isso. Mas o Nicholas, por exemplo, fala de funções do estudo de caso. Então, um estudo de caso pode justificar a questão de pesquisa, ele pode ser usado para mostrar que aquela pesquisa é relevante, aquela questão de pesquisa é relevante. Ela pode, olha aqui que legal, para teoria indutiva, para uma pesquisa indutiva, o estudo de caso ele é uma forma de pegar dado e data-driven e teorizar em cima, fazer as análises. Ou ele inclusive diz, mesmo teorias existentes, consolidadas, você pode usar o caso para identificar gaps e etc. Mesmo a teoria já consolidada, porque o indutivo você está falando de teorias ainda nascentes. Mesmo aqui você pode usar o caso para isso. E aí olha como é que ele também trata dessa coisa, como isso muda a estrutura do texto. Nos termos da estrutura final do paper, a distinção entre usar casos para inspirar ou para ilustrar, ele fala também que pode ser usado para ilustração.
uma das formas de usar caso é ilustrar uma determinada coisa. Mesmo, por exemplo, você fez um método quantitativo que chegou a uma relação lá, que A aumenta B. Aí você usa um caso para meio que traduzir aquilo para o leitor e tal. Aqui ele fala, olha, um paper indutivo, usando o caso, pode começar inclusive com a descrição do caso e depois tocar na teoria. Eu nunca vi exatamente assim, mas... Ou tem pouco texto, pouca teoria e caso. Por quê? Aí a gente... Por que a gente teve a discussão toda antes? Porque a gente entende por quê. Porque ele está falando que primeiro você tem que observar para teorizar e gerar hipóteses. Por isso que se a gente não entende assim, por fora, a gente fica perdido. Assim, não sabia o que era isso. Mas, por outro lado, o paper usando o caso para ilustração, pode ser melhor usar o caso depois da teoria, para ilustrar um aspecto daquela teoria, daquele fenômeno, etc. Então, a forma como indutivo, dedutivo, ilustração, etc., muda a forma como se organiza o paper. Assim. Tem dois textos muito emblemáticos. Tem um texto na cara de compradores e vendedores de quadros. E aí a autora começa, faz a introdução, ela vai com o método seguido de revisão. Aí ela explica que ela começou a fazer pesquisa e ela fala, e trust aparece como importante. Aí ela faz a revisão de trust e explica os casos. Exato, é um estudo indutivo clássico. Não, é o que você falou de exemplo, porque ela começa com um parágrafo de exemplo. Tá, para ilustrar um problema, né? O outro, esse é muito interessante. A Eisenhardt usa a palavra illustrate todo o texto dela. Quando ela vai mostrar, explicar o caso, ela põe um construto e fala, o caso tal ilustra isso. Então, para meio que mostrar. Aí a palavra-chave na hora que está discutindo o caso é ilustrar. O Nicholas ele fala que, critica um pouco, inclusive, os estudos muito quantitativos, que fala, olha, você achou uma relação que você provou quantitativamente, mostra um caso ilustrativo para a gente conseguir visualizar o que aquilo representa, enfim. Ele fala, inclusive, que o texto tem um significado, ele faz uma discussão no final assim, olha, se você não estiver interessado pela teoria, é um texto que provou que A aumenta B. Se você não estiver interessado na teoria, você gostaria de ler esses casos? Ele fala. Então, por isso é importante como você descreve o caso, como você organiza o caso, porque ele falou que tem que ter o caso tem que ter uma função por ele só, assim, ele pode trazer coisas novas. A gente já falou, aí também não vou entrar no detalhe, mas as diferentes formas, né? Unidade de análise, assim, você tem múltiplos casos, aí você tem um contexto, você tem a unidade de análise de um caso, aí você tem várias unidades de análise dentro de um caso. Aqui você tem vários casos, com vários contextos, com várias unidades de análise dentro de cada caso. Então, isso aqui também, a gente teve uma aula para isso, para ver, olha, você tem que definir bem qual que é a sua unidade de análise, qual que é o seu contexto, qual que é o caso, para você montar essa tabelinha assim, e saber o que você vai comparar com o que, qual que é o contexto A, por que é o contexto A, por que é o contexto B. Esse contexto aí é diferente do contexto que você estava falando no do construtivista, não. Aqui é como se fosse assim, a descrição da empresa, do sistema geral, etc. É meio que... Aqui a gente está falando do que eu quero comparar. Aí tem níveis, né? Assim, como se tivesse lá, o segundo nível de análise é o projeto, dentro de que organização, por exemplo, Isso. Enfim, não vou entrar no detalhe, mas aí você pode estar falando do indivíduo, de um grupo, de uma organização, de uma indústria. Oi? Isso é importante. Então é muito importante definir, até porque como você quer comparar, você tem que ver se você está comparando banana com banana, maçã com maçã, quem você vai entrevistar, você tá querendo saber características do indivíduo que tomou aquela decisão, de um grupo, de uma área, de uma organização, isso vai mudar diretamente a forma como você faz o protocolo, define as perguntas, enfim. Você está entendendo? A unidade de análise é um processo? Naquele projeto da FAPESP, lá que deu o texto dos processos, na época tem um grupo que o Adriano da COP articulava, e teve longas discussões lá, eu defendendo que precisava, a unidade de análise era o projeto, e vários defendendo que a unidade de análise era a empresa.
coletar dado é totalmente diferente. Uma você está querendo saber o que a empresa faz, outra coisa você está querendo entender um processo específico. Enfim, quem você vai entrevistar vai mudar. Então isso é muito importante antes de partir para os próximos passos. E aí tem o protocolo. O protocolo é outra coisa. As pessoas também às vezes podem tratar o protocolo meio dado, sem considerar esse contexto todo antes. Assim. Então, sem definir e posicionar o protocolo nesse contexto anterior, vai ficar uma lista de perguntas o que você quer responder, dentro de qual contexto, dentro de qual viés. E aí você tem que considerar no protocolo se esse jeito é mais adequado para aquele tipo de pesquisa, para aquele problema, para aquele framework, para aquele tipo de contribuição da teoria que você quer dar, e assim por diante. Considerar não só como você vai coletar o dado, mas como você vai analisar, como você vai quantificar, como você vai apresentar, como você vai comparar no nosso caso. E aí aqui tem um exemplo. Antes do exemplo, a forma como analisa, porque lá é a pericial da análise, mas ela tem momentos de como codificar, como analisar. Mas volta naquele diagrama do protocolo, fácil. Então, primeiro é uma discussão está no âmbito do método amplo, certo? Aí, com a justificativa do método, unidade de análise e seleção, critérios de seleção. Aí, são formas de coletar dados, certo? Fonte, critério para seleção dos respondentes, okay. Aí, depois análise, qual tipo de análise? O que é o 4? Explicando a codificação mesmo, assim, como você chegou naqueles conceitos, construtos, etc. Assim, qual que é o processo para fazer isso. E tem, antes de ir para um exemplo, dentro sempre nessa comparação nossa, tem dois extremos, né, que é uma parte narrativa, que é bem construtivista, etc., discurso. Aqui você tem os nossos modelos que estão um pouco mais avançados, que a gente quer codificar, comparar, enfim. Aí tem o pessoal de grounded mesmo, e aí você tem gente ainda mais quantitativa dentro do qualitativo. Content análise, então tem softwares para fazer cruzamentos dentro das entrevistas, tirar no projeto Papéis que a gente orçou lá softwares que fazem análises estatísticas contexto das entrevistas e fazem comparação, até quantificação mesmo. Olha, apareceu X vezes a palavra tal, isso para mim vai significar... Análise do conteúdo. Isso. Das entrevistas. Você fala o contexto. Do conteúdo, desculpa. Então, você tem desde o mais narrativo até o mais quantificado. Bom, aqui uma forma de analisar dados passo a passo segundo esses caras que parecem ser bem importantes, e aí tem o detalhamento disso. E eles dão muita importância para a apresentação do dado, assim, né? Como as tabelas são montadas, por que cada tabela, como elas vão se decompondo, até você chegar em uma coisa, um sumário, etc. Como se elabora os findings. Isso aqui eu trouxe, está muito na moda, assim, principalmente para o pessoal da CAD, Strategic Management, etc. Que é uma forma de analisar dado e apresentar dado, que first order, second order e aggregate constraints. Dentro dessa lógica Eisenhower, como se chegou em um construto especificamente, qual grupo de coisas você chega em um construto mais agregado. Então ele fala, daqui é do informante, então ele viu lá. Se o pessoal, nas entrevistas ele viu que não há disponibilidade de prêmios por componente, aí que, enfim, ele vai analisando se apareceu cada um desses itens nas entrevistas que ele vai fazendo. Ele vai falar, se aparecer uma coisa relacionada a diferenciação versus necessidade de competição, isso aí tem a ver com isso. Isso
e isso são isso. Então é uma forma de ir montando árvores mesmo, árvores de análise, para conseguir mostrar como que você foi, aquele item que você falou assim, como que você chegou naqueles construtos, já que a gente está falando da Eisenhower, de construtos, etc. Esse é o processo de análise, né? Sim. Processo de codificação a partir de dados empíricos. Sim. E isso está presente na Ground Theory. Ground Theory também trabalha com a mesma lógica. Até o pessoal lá de casa, aquele texto clássico lá, né, de Ground Theory, é bem essa lógica, assim, vou extraindo, vou pegando, inclusive usando software NVivo, sei lá, eu pego esse trecho, significa tal coisa, e eu agrego essas coisas em outra. Então essa é uma forma que está bastante presente. Esse é um jeito inteligente, estruturado e inteligente de mostrar o que você fez e de dizer que aquilo tem lastro. Exatamente. Está bem disponível. E já que a gente tem que chegar em construtos numa lógica Eisenhower, isso é muito poderoso, porque você vai mostrando, olha, eu vi, quando o meu entrevistado falando, ele descreve tal problema, isso para mim é tal categoria lá na primeira ordem. Se é isso, isso tem a ver com isso, isso tem a ver com isso. Eles vão estar tabelando mostrando as evidências. O fulano disse isso prova aquilo que significa isso. Porque acho que é uma das características mais comuns do pesquisador na nossa área é passar o caso para a resposta. Tem essa, foi lá no caso, então você precisa mostrar esse negócio. De onde veio? Independente qual que é a estratégia. E aí tem toda, por exemplo, nesses textos que eu listei, eles mostram as tabelas que eles usam para mostrar isso. Então, citações exemplares dos informantes, para mostrar aquilo que você está tentando, que você está chamando de tal coisa. Então mostrar de onde veio aquilo que você está chamando. Aqui eu